Capítulo 2. Ainda todo do seu lado. Aquela luz continuava latejando na mente do príncipe. Parecia demais com aquilo. O som da festa já diminuía e Jonathan já estava em seu quarto, enquanto os mais insistentes ainda bebiam e comiam no salão. Ainda se ouviam as risadas dos beberrões ao redor do trono. Deitado em sua cama, ele notou que aquela luz parecia ter alcançado seu quarto pela janela, reluzindo agora no teto. Fechava os olhos. E ela ainda estava ali, queimando em sua mente. Seria uma alucinação? A inquietação se tornava cada vez mais difícil de conter. De súbito levantou-se e saiu do quarto, caminhando rumo à sala do trono. Lá encontrou o cenário típico dos resquícios de uma festa prolongada. Todos estavam bêbados. Muitos inconscientes ou tão embriagados que mal sabiam onde estavam. Olhando ao redor, percebeu que nenhum guarda permanecia ali. Seguiu até o trono, onde o rei dormia. Mas ao se aproximar, percebeu que o calor que sentia não vinha do corpo do pai, e sim do pomo da espada, que repousava ao lado. Estava quente. Era o mesmo brilho. Quando Jonathan ergueu o rosto do punho da espada, o salão inteiro se tingiu de vermelho. Algo dentro do espinélio parecia querer sair. Ele segurou a espada. Sentia-se como se estivesse cometendo um crime, um desrespeito para com seu pai. Mas não teve tempo de refletir. Seu corpo inteiro ferveu por dentro. Como se estivesse sendo reformulado, como se estivesse renascendo, como se finalmente fosse aquilo que deveria ser. Que sensação inexplicável. Pensou que poderia enfrentar Guildru, enfrentar Ronald e até mesmo a assustadora habilidade de James com suas duas espadas. Sentia-se capaz de tudo. Será que todos os outros príncipes passaram por essa experiência? Voltou ao alto da torre e olhou para além dos muros. Era o mesmo brilho. Não havia mais dúvidas. Aquilo o chamava. Puxou da memória todas as passagens secretas que usava quando era mais novo, da época em que Ronald fora afastado de seu posto como guarda-costas e se esgueirou para fora do castelo. Seguiu até a casa de seu amigo. Tentou chamar, sussurrando: Guildru, Guildru. Nada. Então pegou algumas pedras e as lançou contra a porta, torcendo para que o próprio Guildru viesse atender. Logo depois, Guildru apareceu, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando Jonathan se revelou na penumbra. O que você está fazendo? Onde está o seu babá? Preciso da sua ajuda. Guildru franziu o senho, ainda mais confuso. Volte para o palácio, Jonathan. Se você não for comigo, eu irei sozinho. Do que você está falando? Preciso passar dos muros. Você sabe como? Você está louco? Foi então que Jonathan revelou a espada. Você perdeu o juízo? O que faz com a espada do rei aqui fora, sozinho, a essa hora? Você não está vendo, não é? Vendo o quê, John? E foi aí que o príncipe entendeu. Era só ele. Nenhum outro antes dele sentira aquilo. Nenhum outro depois sentiria. Sabia que tudo aquilo era com ele. Um chamado, um destino. Guardou a espada sob a capa e virou as costas para Guildru. Desculpe incomodar você. Caminhou até os muros. Guildru hesitou por um instante, então pegou o bastão e a capa que estavam encostados junto à porta da cabana e seguiu o príncipe. Eles chegaram até os portões e se depararam com dois guardas. Antes que fossem percebidos, Guildru puxou Jonathan para um canto. Está vendo? Não tem como passar, sussurrou. Jonathan o encarou. Você me prometeu que estaria ao meu lado para me ver tentar mudar tudo. Guildru hesitou. Ficou encarando o príncipe e, por um instante, lembrou-se de todas as vezes que Jonathan caiu e levantou, desajeitado e teimoso. Lembrou-se de quando o rei tentou impedir sua amizade com o criador de porcos. Lembrou do retorno de Ronald, chamado de volta apenas para vigiar o filho. Ele sentiu, no fundo, que se não embarcasse nessa loucura agora, estaria traindo mais do que uma promessa. Estaria negando uma amizade inteira. Tire a capa, disse Guildru, num tom decidido. Jonathan obedeceu. Era uma capa de linho puro, vibrante, imponente. Guildru trocou com a sua surrada, quase um trapo, e enfiou a do príncipe dobrada debaixo do braço. Depois sujou as mãos na lama e passou no rosto e cabelo de Jonathan, disfarçando o máximo possível. Não diga uma palavra, avisou enquanto se aproximavam dos guardas. Ei, Robbie, chamou Guildru. Um dos guardas virou o rosto, já reconhecendo a voz. Fala, criador de porcos. Pode abrir o portão? Não posso. Ordem do comandante. Ninguém entra ou sai até a troca de turno. Vamos lá, meu amigo. Você. Antes que pudesse terminar, James surgiu cavalgando imponente.
Mandou abrirem os portões com uma autoridade que não deixava margem à discussão. Jonathan instintivamente encolheu-se, o capuz baixo, tentando se esconder o máximo possível. O guarda Robbie notou sua inquietação. O que ele tem? Poxa, o garoto não sabia. Acabou se metendo com uma das amantes do Lord Brown. Ha! Aposto que foi a Lily, não foi? Aquele barril nem tem fôlego para acompanhar o ritmo dela. Pois é. Agora ele está sendo caçado pelo gorducho. Estava escondido lá em casa, mas vão descobrir logo. Ele precisa sair da cidade enquanto é tempo. A mãe dele já está no desespero. Imagina se algo pior acontecer com o filho dela. Robbie titubeou. As ordens eram claras, mas o dilema era real. Guildro percebeu. Você também tem filhos, não tem, Robbie? Eu não viria aqui fazer esse pedido se não tivesse algo para oferecer. Guildro puxou a capa nobre debaixo do braço e mostrou ao guarda. Robbie olhou para os lados, ponderando. Então deu um aceno quase imperceptível e destravou o portão. Do lado de fora, ainda conseguiram convencer Robbie a emprestar um cavalo velho, sob a promessa de que Guildro o devolveria antes do amanhecer, antes da troca de turno. A dupla de amigos desceu o morro em silêncio. Jonathan sentia que precisava dar uma explicação, mas quando tentou, Guildro o impediu com um sussurro. Precisamos nos afastar mais dos muros. Lá embaixo, na planície, Guildro parou e falou: Escuta aqui, seu mimado. Nem tudo tem que ser como você quer. Nem sempre as coisas vão acontecer só porque você é teimoso. Eu só estou fazendo isso porque te amo quase como a um irmão. Jonathan nunca ouvira aquele tom vindo de Guildro. Ele sempre fora direto, seco, mas nunca erguera a voz. Nem mesmo quando o príncipe esbravejava contra o preconceito que cercava a amizade deles. Mas aquele murmúrio, no meio da noite, pesou mais do que as broncas do próprio rei quando o garoto fugia dos guardas e voltava sozinho para casa. Guildro, calado. A partir de agora você me deve uma. E eu quero cobrar essa dívida agora mesmo. Claro, meu amigo. O que você quer de mim? Guildro nunca me pediu nada, pensou. Eu poderia oferecer metade do reino e ele recusaria. Essa é minha chance. Desista dessa ideia de me colocar acima do que eu sou. Eu sou o que sou, entendeu? Guildro, você já está fora dos muros. Se quiser eu te deixo aqui, volto para os meus pais e nossa amizade acaba agora. O coração de Jonathan tremeu. O que eu sou sem ele? Não posso voltar sem respostas. Mas também não posso voltar sabendo que perdi meu melhor amigo. Você é um idiota, criador de porcos. Como nossa amizade vai ficar no futuro? Quando eu for rei e você for só um camponês sem prestígio? Quando eu estiver preso às minhas obrigações e você no meio dos seus porcos? Talvez nossa amizade resista até a isso. Talvez a gente descubra que esse momento tinha que ter um fim. Mas a minha promessa, de enquanto puder estar ao seu lado, ainda está de pé. Agora pague sua dívida, Alteza. Ok. Jonathan selou o acordo, sentindo como se tivesse apunhalado a si mesmo com um punhal de gelo. Era como se uma lâmina gelada atravessasse seu peito. Alguém acabara de obrigá-lo a renunciar ao seu ideal mais caloroso, mostrar ao mundo o valor de Guildro. Ninguém conhecia aquele rapaz como ele, talvez Ronald. Mas agora, tudo isso precisava ser enterrado. Tudo por Guildro. Eles seguiram em silêncio até a floresta. Assim que adentraram a floresta, Guildro percebeu algo estranho. Lá na planície, o céu já se mostrava mais claro. Chegou a pensar no cavalo que deveriam devolver no prazo prometido. Imaginava que ao cruzar as primeiras árvores, já seria possível ouvir o coral das aves anunciando o amanhecer. Mas não havia som algum. O criador de porcos estranhou. Estava acostumado a amanhecer ali com o pai, caçando entre aquelas mesmas árvores. Olhou para cima, tentando ver a coloração do céu novamente, mas os galhos pareciam absorver toda e qualquer luz. Uma escuridão quase sólida. Foi então que Guildro sentiu algo se movendo entre as árvores. Inicialmente pensou que fosse apenas a fauna retomando sua rotina, mas logo se deu conta. Ele estava sentindo o movimento, não ouvindo. Nenhum ruído além dos próprios passos do cavalo desde que entraram na floresta. Guildro conduzia o cavalo sob as instruções de Jonathan. O caminho se tornava cada vez mais estreito, a trilha de terra batida desaparecendo sob as raízes expostas e pedras dispersas. Logo, seguir montado se tornou inviável. O terreno irregular ameaçava fazer o animal tropeçar a cada passo. Sem protestos, desceram e seguiram a pé. Pouco adiante, encontraram uma passagem mais amena entre as árvores.
um tipo de clareira oculta, onde a vegetação recuava só o suficiente para deixá-los avançar. O silêncio, no entanto, parecia apertar o pescoço. Jonathan sentia o calor daquela estranha luz lambendo sua pele. Já Gildro, atento como sempre, não conseguia se livrar daquela inquietação desesperadora. Era como se algo rastejasse ao redor deles, em silêncio, mas sem disfarçar a presença. Não um som, não um sopro, apenas a sensação de estarem sendo rodeados. Eu tô vendo a luz agora, disse Gildro com os olhos semicerrados. Está? Jonathan franziu o senho. Já estavam próximos demais para não notar. Talvez agora fosse impossível ignorar aquela claridade incômoda. Está ali, atrás daquela pedra enorme, apontou Gildro. Jonathan acompanhou com o olhar e sentiu uma pontada de decepção. A luz que emanava por trás da grande rocha não era o brilho que ele buscava. Gildro diminuiu o passo e segurou o ombro do amigo. Eu não me lembro dessa pedra. Não havia como esquecer algo assim. Mesmo à distância, a silhueta era estranha. Uma rocha colossal que mais parecia um homem descomunal sentado curvado sobre os próprios joelhos. Eles seguiram com cautela, circulando a figura, tentando enxergar melhor a origem daquela luz. Quem vem lá? Uma voz grave e cavernosa rompeu o silêncio, vinda de trás da pedra. Gildro respondeu com firmeza. Olá, estamos investigando algo aqui nessa parte da floresta. Não importa. Voltem, de onde quer que tenham vindo. Aquela voz não apenas soava como uma ordem, ela impunha. Estamos a mando do rei de Magma, afirmou Jonathan tentando manter o tom altivo. O rei não tem jurisdição aqui. Voltem agora, decretou a voz. Os dois hesitaram, mas avançaram com passos contidos. Foi então que a pedra se moveu. Não era uma impressão. Ela estava se erguendo. O que antes parecia apenas uma formação rochosa assumia contornos impossíveis. O subconsciente tentou negar o óbvio. É só uma pedra, com um formato estranho. Mas não era. Aquilo se levantou. Com movimentos lentos, brutais, a silhueta ganhou forma. Um homem, ou algo próximo disso, do tamanho de um guarandi adulto, barba espessa, cabelos desgrenhados cobrindo o rosto parcialmente. Ele se virou para os rapazes, encarando-os com olhos soturnos, feições rudes, sérias e uma presença que esmagava o ar ao redor. Jonathan, Gildro e o velho cavalo de Robbie recuaram por instinto. Jonathan precisava entender. Forçou-se a desviar os olhos daquela coisa gigantesca, focando na luz que agora revelava sua forma. Era só uma fogueira, mas estava no caminho, o caminho que ele jurara seguir. E agora o raciocínio fugia. A perseverança do príncipe vacilava diante do medo. Gildro engolia seco. O cavalo se agitava. A voz do monstro veio de novo. Volta, agora. Rosto inexpressivo, olhos fixos. Não era uma ameaça, era um decreto. Ele não sairia dali, ninguém passaria. Jonathan respirou fundo, recuou mais um passo e segurou as rédeas do cavalo. Gildro entendeu o gesto. O príncipe montou primeiro, estendeu a mão e puxou o amigo para a garupa. Viraram o caminho. Se afastaram. Gildro murmurou, os olhos ainda presos na figura que deixavam para trás. Que bicho era aquele? Ele olhou para a fogueira e completou. Como você sabia que uma fogueira daquele tamanho estava esquentando aquilo? Não era a fogueira, sussurrou o príncipe. Gildro virou o rosto, confuso. Hã? Jonathan apertou as rédeas. O cavalo freou. Ele virou aos poucos, guinando o animal na direção do gigante. O cavalo ganhou velocidade. O olhar do príncipe estava decidido. O que você está fazendo, John? Gritou Gildro, os dedos cravados na sela, o corpo tremendo. O gigante arregalou os olhos, surpreso. O cavalo avançava com fúria. Jonathan puxou as rédeas. Desviou por um triz. O vento cortava o rosto dos dois. Gildro gritava, mas o som sumia no galope. A gente vai morrer, John. A voz de Gildro era um desabafo, um aviso, um pedido. Lá estava ela, a luz, refletida no pomo da espada. O som dos passos do gigante logo atrás, como trovões na terra. Jonathan viu. A entrada da caverna. Era ali. Eles atravessaram a abertura. E então o silêncio. Só o som das próprias respirações e dos corações disparados. Gildro deslizou da garupa, ofegante, mãos no peito. Que merda foi essa? Murmurou. Jonathan entrou caverna adentro. Esqueceu de Gildro. Esqueceu do gigante. A luz pulsava no fundo da escuridão, o pomo da espada vibrando no mesmo ritmo. Gildro amarrou a rédea do cavalo de qualquer jeito e correu atrás do príncipe. Como você consegue andar nesse breu? Perguntou ofegante. Para mim tá claro como amanhecer. Como assim? A luz que vejo vem do fundo da caverna. Mais adiante surgiram vozes. Uma conversa baixa, tensa. Uma das vozes era familiar.
A outra só resmungava, grave, inumana. O que está acontecendo? Disse um homem, claramente preocupado. A outra voz respondeu com ruídos que não formavam palavras. Jonathan e Gildru encostaram-se às paredes úmidas e avançaram devagar, se esgueirando na direção das vozes. Essa voz, murmurou Gildru. Jonathan pensava o mesmo. Isso não devia estar acontecendo agora, dizia o homem. Ele ainda não está pronto para despertar. Jonathan esticou o pescoço tentando ver. Gildru só ouvia. Então o homem apareceu. James, o comandante da Guarda Real. Ele tinha passado por ali antes. Provavelmente conhecia bem aquele lugar. Mas o que fazia ali? E com quem estava falando? A criatura surgiu, meio encoberta pela penumbra. Humanoide. Gigante. Não tão grande quanto o monstro lá fora. 2 côvados mais baixo, talvez, mas bizarra. A pele era cinzenta, quase chumbo. A cabeça oval desproporcional, uns 2 palmos de altura, 1,5 de largura. A boca lembrava um símio, mas com caninos enormes, desproporcionais. O pescoço, fino demais para o tronco largo em forma de triângulo invertido. Os ombros largos, os braços longos demais. Os dedos pontiagudos, quase do tamanho do antebraço de um homem. Pés enormes, descalços. Aquilo já matou, muitas vezes. Só de olhar dava para saber. O que James estava fazendo ali? E o que era aquilo? Tem alguma coisa aqui, murmurou Gildru, cutucando Jonathan. Jonathan estava fixado na conversa, mas percebeu uma sombra se mover na parede oposta do corredor onde estavam escondidos. Algo rastejava logo à frente. Um braço surgiu daquela mancha escura na pedra, como um morto-vivo se arrastando para fora do túmulo. Primeiro o ombro, depois a cabeça, então o outro braço. As mãos se apoiaram na parede, impulsionando o resto do corpo para fora daquele breu sólido. A criatura encarou Jonathan. Seus olhos foram direto para o pomo da espada. Grunhiu, esticando a mão ossuda na direção dela. O que foi isso? Perguntou Gildru, a voz engasgada. Jonathan tentou manter a compostura, mas então outros grunhidos surgiram ao redor. Dezenas. Quando percebeu, estavam cercados. Braços surgiam das paredes como se a própria pedra estivesse viva e faminta. Todas as criaturas tentavam agarrar o príncipe. Gildru não via nada no início, mas logo sentiu as garras se fechando ao redor de Jonathan. "Sai daqui!" berrou, inflamado pela urgência de proteger o amigo. Jonathan saiu correndo em direção à saída da caverna. Gildru seguiu, puxando seu bastão, golpeando e atrasando os inimigos como podia. Criado entre porcos, mas com a força e a coragem de um leão, ele se virava mesmo em desvantagem. Aos trancos e barrancos, conseguiram abrir caminho. Já viam a entrada da caverna. E o cavalo. Foi quando Jonathan reduziu o passo. Os pés derraparam. Caiu sentado. Gildru tentou ajudá-lo, mas então os dois viram. Ali, parado na saída, imenso, impassível, gigante. Não tinham para onde correr. Entre o que vinha de dentro e o que estava fora, só restava o abismo. O gigante ergueu o braço devagar, encarando o interior da caverna. E então sua voz explodiu como um trovão em pedra. "Golias!" Em resposta, um machado de 2 gumes, enorme como uma porta de castelo, surgiu em sua mão. O gigante encara os 2 rapazes e ruge. "Saia logo daí!" Gildru agarra Jonathan pelo colarinho. "Vem, John!" Os 2 tropeçam entre pedras e raízes, enquanto o gigante desfere um golpe contra a primeira fileira de criaturas. Os monstros se desmancham com o impacto, escorrendo pelas paredes como tinta negra. Flechas inflamadas cruzam o céu, disparadas da floresta. Acertam a segunda leva de criaturas, iluminando a boca da caverna como se o próprio inferno tivesse sido aceso ali. "Atrás de mim!" ordena o gigante. Gildru puxa o príncipe para trás da muralha peluda e viva que empunha o machado. O gigante elimina os que saem da caverna como um funil de morte, enquanto as flechas finalizam os que ficaram feridos. Silêncio. Tudo para. Todos respiram. Então, como se o mundo decidisse morrer mais uma vez, a luz desaparece. O amanhecer lá fora se torna inútil. O chão, as árvores, a boca da caverna, tudo mergulha em trevas. Sons surgem. Grunhidos, estalos. E o mesmo arrastar que Jonathan ouvira dentro da caverna retorna. Golias firma o machado. Gildru se posiciona com o bastão. Os arqueiros entre as árvores preparam seus arcos. Jonathan, talvez pelo calor da batalha, talvez por orgulho, talvez por algo mais antigo que ele mesmo, saca a espada do rei. Sente o sangue ferver. O medo evapora. Ele está pronto, ou acha que está. Mesmo com Gildru tentando impedir, a batalha recomeça. O gigante foca na falange sombria à frente. Não vê os rapazes se lançando ao combate. E quando percebe, já é tarde. Estão no meio do turbilhão. Jonathan surpreende.
Luta como um cavaleiro. Um guerreiro ainda em carne crua, mas com alma de aço. Pela primeira vez se sente útil, forte, vivo. Gildru é superior, claro. Luta como quem dança, girando o bastão com precisão mortal, mas aquele gigante é uma besta de guerra. Seu machado voa, corta e retorna a mão como se tivesse alma. Golias! Ele berra e a arma volta como um trovão em forma de lâmina. Jonathan ainda não tem estilo, apenas instinto e ecos do que Ronald lhe ensinou. Mas a espada responde. Seus olhos ficam mais rápidos, os reflexos afiados. Aquela arma é mágica, só pode ser. A luz começa a vencer a noite. A batalha parece sob controle. Os rapazes se encaram, baixam as armas. Um breve silêncio se impõe. Jonathan sente que precisa falar. Dizer algo, qualquer coisa. Agradecer, confessar, chorar, rir. Mas então acontece. Algo atravessa o peito de Gildru. O amigo fica imóvel. Jonathan congela. Vê a cena horrível se desenrolar como um pesadelo. A criatura, a mesma que interagiu com James na caverna, está atrás dele. Os dedos do monstro surgem por entre o peito do rapaz, atravessando-o. Gildru é erguido no ar como um trapo. Jonathan, sem reação, vê tudo. A espada escapa de suas mãos. O monstro lança Gildru contra as árvores. Jonathan, vulnerável, é protegido pelas flechas dos arqueiros enquanto corre até o amigo. Se joga sobre ele. O abraça com desespero. Não! Não! Gildru, por favor, não! Gildru, com o pouco de vida que resta, segura o rosto do príncipe. Seus olhos ainda têm calor. E então ele diz num sopro: eu ainda estou do seu lado. Capítulo 2. Ainda estou do seu lado. Aquela luz continuava latejando na mente do príncipe. Parecia demais com aquilo. O som da festa já diminuía e Jonathan já estava em seu quarto, enquanto os mais insistentes ainda bebiam e comiam no salão. Ainda se ouviam as risadas dos beberrões ao redor do trono. Deitado em sua cama, ele notou que aquela luz parecia ter alcançado seu quarto pela janela, reluzindo agora no teto. Fechava os olhos. E ela ainda estava ali, queimando em sua mente. Seria uma alucinação? A inquietação se tornava cada vez mais difícil de conter. De súbito, levantou-se e saiu do quarto, caminhando rumo à sala do trono. Lá encontrou o cenário típico dos resquícios de uma festa prolongada. Todos estavam bêbados. Muitos inconscientes ou tão embriagados que mal sabiam onde estavam. Olhando ao redor, percebeu que nenhum guarda permanecia ali. Seguiu até o trono, onde o rei dormia. Mas ao se aproximar, percebeu que o calor que sentia não vinha do corpo do pai, e sim do pomo da espada, que repousava ao lado. Estava quente. Era o mesmo brilho. Quando Jonathan ergueu o rosto do punho da espada, o salão inteiro se tingiu de vermelho. Algo dentro do espinélio parecia querer sair. Ele segurou a espada. Sentia-se como se estivesse cometendo um crime, um desrespeito para com seu pai. Mas não teve tempo de refletir. Seu corpo inteiro ferveu por dentro. Como se estivesse sendo reformulado. Como se estivesse renascendo. Como se, finalmente, fosse aquilo que deveria ser. Que sensação inexplicável. Pensou que poderia enfrentar Gildru, enfrentar Ronald e até mesmo a assustadora habilidade de James com suas duas espadas. Sentia-se capaz de tudo. Será que todos os outros príncipes passaram por essa experiência? Voltou ao alto da torre e olhou para além dos muros. Era o mesmo brilho. Não havia mais dúvidas. Aquilo o chamava. Puxou da memória todas as passagens secretas que usava quando era mais novo. Da época em que Ronald fora afastado de seu posto como guarda-costas e se esgueirou para fora do castelo. Seguiu até a casa de seu amigo. Tentou chamar, sussurrando: Gildru, Gildru. Nada. Então pegou algumas pedras e as lançou contra a porta, torcendo para que o próprio Gildru viesse atender. Logo depois, Gildru apareceu, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando Jonathan se revelou na penumbra. O que você está fazendo? Onde está o seu babá? Preciso da sua ajuda. Gildru franziu o senho, ainda mais confuso. Volte para o palácio, Jonathan. Se você não for comigo, eu irei sozinho. Do que você está falando? Preciso passar dos muros. Você sabe como? Você está louco? Foi então que Jonathan revelou a espada. Você perdeu o juízo? O que faz com a espada do rei aqui fora, sozinho, a essa hora?
Você não está vendo, não é? Vendo o quê, John? E foi aí que o príncipe entendeu. Era só ele. Nenhum outro antes dele sentira aquilo. Nenhum outro depois sentiria. Sabia que tudo aquilo era com ele. Um chamado, um destino. Guardou a espada sob a capa e virou as costas para Gildro. Desculpe incomodar você. Caminhou até os muros. Gildro hesitou por um instante, então pegou o bastão e a capa que estavam encostados junto à porta da cabana e seguiu o príncipe. Eles chegaram até os portões e se depararam com 2 guardas. Antes que fossem percebidos, Gildro puxou Jonathan para um canto. Está vendo? Não tem como passar, sussurrou. Jonathan o encarou. Você me prometeu que estaria ao meu lado para me ver tentar mudar tudo. Gildro hesitou. Ficou encarando o príncipe e, por um instante, lembrou-se de todas as vezes que Jonathan caiu e levantou, desajeitado e teimoso. Lembrou-se de quando o rei tentou impedir sua amizade com o criador de porcos. Lembrou do retorno de Ronald, chamado de volta apenas para vigiar o filho. Ele sentiu, no fundo, que se não embarcasse nessa loucura agora, estaria traindo mais do que uma promessa. Estaria negando uma amizade inteira. Tire a capa, disse Gildro, num tom decidido. Jonathan obedeceu. Era uma capa de linho puro, vibrante, imponente. Gildro trocou com a sua surrada, quase um trapo, e enfiou a do príncipe dobrada debaixo do braço. Depois sujou as mãos na lama e passou no rosto e cabelo de Jonathan, disfarçando o máximo possível. Não diga uma palavra, avisou enquanto se aproximavam dos guardas. Ei, Robbie, chamou Gildro. Um dos guardas virou o rosto, já reconhecendo a voz. Fala, criador de porcos. Pode abrir o portão? Não posso. Ordem do comandante. Ninguém entra ou sai até a troca de turno. Vamos lá, meu amigo, você. Antes que pudesse terminar, Jaime surgiu cavalgando imponente. Mandou abrirem os portões com uma autoridade que não deixava margem à discussão. Jonathan instintivamente encolheu-se, o capuz baixo, tentando se esconder o máximo possível. O guarda Robbie notou sua inquietação. O que ele tem? Poxa, o garoto não sabia. Acabou se metendo com uma das amantes do Lord Brown. Ha! Aposto que foi a Lily, não foi? Aquele barril nem tem fôlego para acompanhar o ritmo dela. Pois é. Agora ele está sendo caçado pelo gorducho. Estava escondido lá em casa, mas vão descobrir logo. Ele precisa sair da cidade enquanto é tempo. A mãe dele já está no desespero. Imagina se algo pior acontecer com o filho dela. Robbie titubeou. As ordens eram claras, mas o dilema era real. Gildro percebeu. Você também tem filhos, não tem, Robbie? Eu não viria aqui fazer esse pedido se não tivesse algo para oferecer. Gildro puxou a capa nobre debaixo do braço e mostrou ao guarda. Robbie olhou para os lados, ponderando. Então deu um aceno quase imperceptível e destravou o portão. Do lado de fora, ainda conseguiram convencer Robbie a emprestar um cavalo velho, sob a promessa de que Gildro o devolveria antes do amanhecer, antes da troca de turno. A dupla de amigos desceu o morro em silêncio. Jonathan sentia que precisava dar uma explicação, mas quando tentou, Gildro o impediu com um sussurro. Precisamos nos afastar mais dos muros. Lá embaixo, na planície, Gildro parou e falou: Escuta aqui, seu mimado. Nem tudo tem que ser como você quer. Nem sempre as coisas vão acontecer só porque você é teimoso. Eu só estou fazendo isso porque te amo quase como a um irmão. Jonathan nunca ouvira aquele tom vindo de Gildro. Ele sempre fora direto, seco, mas nunca erguera a voz, nem mesmo quando o príncipe esbravejava contra o preconceito que cercava a amizade deles. Mas aquele murmúrio, no meio da noite, pesou mais do que as broncas do próprio rei, quando o garoto fugia dos guardas e voltava sozinho para casa. Gildro, calado. A partir de agora você me deve uma, e eu quero cobrar essa dívida agora mesmo. Claro, meu amigo, o que você quer de mim? Gildro nunca me pediu nada, pensou. Eu poderia oferecer metade do reino e ele recusaria. Essa é minha chance. Desista dessa ideia de me colocar acima do que eu sou. Eu sou o que sou, entendeu? Gildro, você já está fora dos muros. Se quiser eu te deixo aqui, volto para os meus pais e nossa amizade acaba agora. O coração de Jonathan tremeu. O que eu sou sem ele? Não posso voltar sem respostas. Mas também não posso voltar sabendo que perdi meu melhor amigo. Você é um idiota, criador de porcos. Como nossa amizade vai ficar no futuro? Quando eu for rei e você for só um camponês sem prestígio? Quando eu estiver preso às minhas obrigações e você no meio dos seus porcos? Talvez nossa amizade resista até a isso. Talvez a gente descubra que esse momento tinha que ter um fim. Mas a minha promessa, de enquanto puder estar ao seu lado, ainda está de pé.
Agora pague sua dívida, Alteza. Ok. Jonathan selou o acordo, sentindo como se tivesse apunhalado a si mesmo com um punhal de gelo. Era como se uma lâmina gelada atravessasse seu peito. Alguém acabara de obrigá-lo a renunciar ao seu ideal mais caloroso, mostrar ao mundo o valor de Guildro. Ninguém conhecia aquele rapaz como ele, talvez Ronald. Mas agora, tudo isso precisava ser enterrado. Tudo por Guildro. Eles seguiram em silêncio até a floresta. Assim que adentraram a floresta, Guildro percebeu algo estranho. Lá na planície, o céu já se mostrava mais claro. Chegou a pensar no cavalo que deveriam devolver no prazo prometido. Imaginava que ao cruzar as primeiras árvores, já seria possível ouvir o coral das aves anunciando o amanhecer. Mas não havia som algum. O criador de porcos estranhou. Estava acostumado a amanhecer ali com o pai, caçando entre aquelas mesmas árvores. Olhou para cima, tentando ver a coloração do céu novamente, mas os galhos pareciam absorver toda e qualquer luz. Uma escuridão quase sólida. Foi então que Guildro sentiu algo se movendo entre as árvores. Inicialmente pensou que fosse apenas a fauna retomando sua rotina, mas logo se deu conta. Ele estava sentindo o movimento, não ouvindo. Nenhum ruído além dos próprios passos do cavalo desde que entraram na floresta. Guildro conduzia o cavalo sob as instruções de Jonathan. O caminho se tornava cada vez mais estreito, a trilha de terra batida desaparecendo sob as raízes expostas e pedras dispersas. Logo, seguir montado se tornou inviável. O terreno irregular ameaçava fazer o animal tropeçar a cada passo. Sem protestos, desceram e seguiram a pé. Pouco adiante, encontraram uma passagem mais amena entre as árvores. Um tipo de clareira oculta, onde a vegetação recuava só o suficiente para deixá-los avançar. O silêncio, no entanto, parecia apertar o pescoço. Jonathan sentia o calor daquela estranha luz lambendo sua pele. Já Guildro, atento como sempre, não conseguia se livrar daquela inquietação desesperadora. Era como se algo rastejasse ao redor deles. Em silêncio, mas sem disfarçar a presença. Não um som, não um sopro, apenas a sensação de estarem sendo rodeados. Eu tô vendo a luz agora, disse Guildro com os olhos semicerrados. Está? Jonathan franziu o senho. Já estavam próximos demais para não notar. Talvez agora fosse impossível ignorar aquela claridade incômoda. Está ali, atrás daquela pedra enorme, apontou Guildro. Jonathan acompanhou com o olhar e sentiu uma pontada de decepção. A luz que emanava por trás da grande rocha não era o brilho que ele buscava. Guildro diminuiu o passo e segurou o ombro do amigo. Eu não me lembro dessa pedra. Não havia como esquecer algo assim. Mesmo à distância, a silhueta era estranha. Uma rocha colossal, que mais parecia um homem descomunal sentado, curvado sobre os próprios joelhos. Eles seguiram com cautela, circulando a figura, tentando enxergar melhor a origem daquela luz. Quem vem lá?